Então, vamos bora trabalhar o livro para a gente ganhar tempo aí e ver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós nessa hora, né? Vamos lá, bora. A gente entende esse livro, ele foi escrito por Chris Vallotton. Chris Vallotton é da igreja da Bethel, ele também é considerado um profeta, alguém que tem uma experiência muito forte com Deus na sua vida, né? Então vamos lá trabalhar aí o Chris Vallotton. Maria Cristina chegou aí, seja bem-vindo também, Deus é bom, vamos lá, gente. Então, Chris Vallotton, na introdução, eu vou dar um resumo da introdução para a gente caminhar e entrar em outros pontos aqui interessantes, né? O Chris Vallotton falando, meu pai morreu em um afogamento quando eu tinha 3 anos, deixando a minha mãe sem dinheiro e com 2 filhos pequenos para alimentar. Era o final da década de 50, e os programas sociais dos Estados Unidos não funcionavam tão bem como hoje eles funcionam lá. Todos nós desprezávamos pessoas ricas, criticávamos grandes negócios e culpávamos o governo por nossa condição escassa, para criar apenas alguns dos nossos alvos. Éramos pessoas pequenas, impotentes, perdidos no mar da humanidade, remando muito, mas chegando a lugar nenhum. Os ventos da adversidade financeira batiam contra os nossos pequenos barcos, e como já não fosse ruim o suficiente, luxuosos navios de cruzeiros passavam com pressa, forçando-nos a lutar contra o reboliço que causava nas águas. Isso reforçava a nossa lembrança da pouca consideração dos ricos e fortalecia em nossa mentes a muralha da indiferença que separava os abastados e os despossuídos do mundo. Aqui está introduzindo o livro, né? A gente está começando a nossa caminhada para a gente entender, né? Chris Vallotton nasceu pobre e ele sempre criticava quem era rico, sempre falava mal de quem crescia, como você conseguiu isso por roubo, era visto a riqueza com maus olhos. Ou seja, uma das coisas, quando eu comecei a ler esse livro, reler novamente, me pegou aqui foi o sistema de crença que a gente que a gente cresce, né? A gente vai desfazendo. E tudo que você critica, eu dei uma palavra outro dia sobre o imã, né? Você não consegue atrair aquilo que você critica. É tipo assim, eu quero ser próspero, mas se eu critico a prosperidade, é como se eu estivesse invertendo o imã, e o imã contrário, ele repele. Quanto mais perto eu tento chegar, mais distante ele vai ficando. Por mais que eu reme, eu nunca consigo. Então, tem muita gente que vive essa vida, quer ser próspero, e a gente vai entender a diferença de pobreza, riqueza e prosperidade. Samuel lê um texto muito importante domingo, que a riqueza está dentro de nós, e ali a gente vai entender isso. Ok, gente? Glória a Deus por isso. Davi já dizia, né, o que o Josué colocou ali, ó. Vende tudo que você tem e compre sabedoria. A sabedoria é diferente do conhecimento. Porém, ambos caminham lado a lado. Comece construindo a sua reserva e segurança. Muito boa palavra. E a gente vai caminhando aqui sobre essa introdução. Então, a gente vai vendo aqui toda a história dele na introdução, né? Fui salvo com 18 anos e me tornei parte de uma igreja maravilhosa. Éramos príncipes de uma família real, ou pelo menos era isso que eu pensava, mas logo descobri que o povo nobre de Deus também desprezava a riqueza, e que tinha a mesma mentalidade que as pessoas com que eu convivi nos projetos sociais. Apesar do fato de todos nós desejarmos um reino celestial, com ruas douradas e portas de pérolas, e de sabermos que o nosso Pai Celestial é rico, além da nossa compreensão, nós ainda estávamos presos na pobreza, como um carrapato no traseiro de um cão, né? Nós, de fato, criamos doutrinas para consagrar a pobreza, como se ela fosse o auge da iluminação espiritual,
ponto mais alto do cristianismo. Tornamos Jesus pobre, esquecendo de que ele foi o arquiteto do céu, o criador da terra. Víamos os discípulos dele como se fossem peregrinos desabrigados, vagando de aldeia em aldeia, espalhando as boas novas sobre o sacrifício da piedade, lutando contra uma escassa sobrevivência com algumas moedas ofertadas por uma viúva. Então, uma visão, um sistema de crença implantado dentro. E interessante desse livro é que ele vai revelar que existe um espírito que opera na pobreza, né? Se você vê Jesus pregando, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para que eu pudesse pregar o evangelho aos pobres. E você vai ver sempre Jesus referindo aos pobres de uma outra forma, né? E os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não me tendes. Então ele vai vendo, mas aqui Crisvaldo está dizendo que mesmo entrando dentro da igreja, parece que essa cultura de pobreza permeia, continua dentro da igreja, né? Aqui está a Marcele falando, temos que aprender a poupar. Infelizmente, não temos esse costume em nossa educação. Muito bom. A gente pode caminhar e falar um pouco sobre isso, é muito importante também, mas você vai entender que essa prosperidade, ela vai trabalhar naturalmente dentro da tua vida, você vai aprender a administrar teu dinheiro, você vai aprender a administrar tuas coisas, e a vida desse homem mudou em 2017. Então, ele teve, de fato, uma libertação de um espírito, e ele, então, anuncia essas boas novas da graça, né? A exortação de Paulo ao amado Timóteo foi gravada nas tábuas de nossa consciência, com a voz trovejante, Deus ecoando em alguma montanha santa, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só, o amor ao dinheiro pode trazer muitas dores. Não é que nós não soubéssemos que existiam outras passagens, quero dizer, é que nós as sussurramos em cantos escuros, em diálogos secretos, em nossos amigos mais confiáveis. Então, de vez em quando acontecia, um amigo próximo rompia os laços com os justos e içava as velas nas águas traiçoeiras da prosperidade ou da riqueza, desaparecendo no distante horizonte, para nunca mais voltar. Casei-me 2 anos depois de ser salvo. Levei meu preconceito de pobreza para dentro do meu casamento. Kate e eu trabalhávamos duro. Em um determinado momento, tivemos 9 negócios, vários dos quais eram muito bem-sucedidos. Mas eu determinei que nunca nós poderíamos, que nós não poderíamos entrar nesse mar da prosperidade. Ancoramos nossas almas na questão do sacrifício, nas costas do sacrifício, e ficamos lá por 22 longos anos. Também plantei esses valores no coração dos meus filhos, gravando neles as nobres virtudes do sacrifício e da piedade. Alertei-os quanto aos perigos da prosperidade, recontando a história daqueles que ousavam levantar suas âncoras e perder a vista nas costas seguras e da pobreza e do pensamento da mediocridade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele não só entendia, né, que ele precisava sacrificar, lutar, bater, estar forte nessa área, e ele ia ganhar o dinheiro com muito sacrifício. E ele achava que piedade é sacrifício. E ele estava com medo de chegar no patamar e perder a sua salvação. Isso era o medo dele, né? Chegar num lugar, bom dia, grande Wallace, e perder. Mas isso ele acabou passando, de fato, para os seus filhos. Então, ele está contando a história dele, tinha 9 negócios, se afundou em tanto trabalho, é muito esforço, né? Eu estava estudando sobre isso, sobre o tempo certo, e porque como que eu vou ser preciso nas minhas escolhas? Entendendo o tempo certo
e o esforço não se esforçando muito, mas o necessário. Então, ali ele está com muito esforço, gastando muito tempo e vivendo uma vida na mediocridade. Deixamos o mundo dos negócios e nos mudamos para as montanhas de Redwood, da Califórnia, onde Kate e eu estávamos pastoreando a igreja da Bethel Church. Alguns poucos meses passaram sem qualquer mudança significativa no meu coração, pelo menos que eu não percebesse. Então, repentinamente, isso aconteceu, meu espírito de pobreza bateu nas rochas da adversidade e o meu pequeno barco de mentalidade medíocre começou a rachar, abrindo pelas ondas da revelação, uma após a outra. A palavra que costumava ser a minha rede de segurança estava rasgando debaixo de um peso de uma palavra que não parecia aumentar, parava de aumentar. Corri em pânico, tentando desesperadamente consertar minha rede quebrada da pobreza, mas da simplicidade, não conseguia carregar o peso da prosperidade que estava sendo posto na minha conta. De repente, ele começou a prosperar e a própria mentalidade começou a bloquear, sem entender aquilo que estava acontecendo na vida dele. Estávamos nos tornando exatamente uma pessoa advertendo outras para não serem. Sempre que ele pregou que ninguém podia ser próspero, que ninguém podia entrar para as riquezas, porque a Bíblia diz ali, o amor ao dinheiro, não que você não possa ter dinheiro. O problema é quando eu passo a amar ao dinheiro. Então, tudo que ele pregou para ninguém crescer, ninguém ser próspero, agora ele estava vivendo. Que poderíamos, em segredo, somente... todos os amigos viram isso, né, na vida dele, né? Era justamente o que Deus estava fazendo. Ele diz assim, foi Deus, fomos abençoados financeiramente, ao ponto de ser ridículo, até embaraçoso. Ele estava dando uma desculpa para declarar, porque ele não podia... eu gosto do JB, que ele diz assim, o teu crescimento vai louvar o nome do Senhor. Eu vou te fazer crescer, eu vou engrandecer o teu nome mesmo, né? Adil, seja quem for, Áurea, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Mas a gente quer crescer sem a pessoa venha nos enxergar. O que vai fazer a diferença é darmos a glória e a honra ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, que isso é só a introdução do livro para a gente entrar aqui vamos tentar entrar hoje no primeiro capítulo. Eu realmente tinha 2 medos principais. O primeiro, preocupar-me com o fato de que poderíamos ser vistos como aqueles que abusaram da mensagem da fé e pareciam medir sua espiritualidade pelas coisas que possuem. Certamente nunca medi minha espiritualidade ou qualquer pessoa por falar nisso, por aquilo que eu possuía. Verdade seja dita, nunca tive o suficiente para ser tentado a fazê-lo. Era a vida dele, né? Agora aqui está no finalzinho da introdução e tem umas definições de prosperidade para a gente falar. Opa, Saulo entrou aí. Saulo, vamos lá? Fala, meu amigo. Bom dia. Entrei na obediência, porque eu estava aqui aprendendo a beça, poxa. Estava aqui te escutando, aprendendo, só ouvi a voz e obedeci, mas eu queria continuar só ouvindo. Tá bom. Então, você quer falar alguma coisa dessa introdução, resumo aqui? Eu vou só terminar aqui a parte final, e aí, se quiser comentar, eu achei legal essa parte final aqui. Eu vou dar uma lida aqui, está na página 22, né? Quer para a gente aí? Segundo, fiquei preocupado até o... Quer que eu leia aqui? Isso, pode ler que aí eu vou tomar uma água aqui, tu me dá um help, hein? Tá bom. Segundo, fiquei preocupado com as pessoas pensarem que estávamos administrando mal o dinheiro que doávamos para o nosso ministério, usando-o para nosso ganho pessoal. Vivemos muito modestamente a vida inteira, primeiramente porque não havia outra opção. Simplesmente não havia dinheiro suficiente para fazer
muito mais do que satisfazer nossas necessidades mais básicas. Então, de repente, milhares de dólares começaram a fluir de várias fontes, de negócios imobiliários à venda de livros e de materiais de ensino à oferta em conferências. Milhares de dólares começaram a entrar em nossa conta bancária. Em pouco tempo, estávamos doando aproximadamente metade do nosso lucro, mas ainda assim havia o suficiente para vivermos em abundância. Tudo isso atingiu o auge em maio de 2016, quando um homem que nunca vi antes insistiu em pagar o financiamento da nossa casa no valor de 487 mil dólares. Eu reconto, aí ele põe entre parênteses aqui, eu reconto essa história a vocês no capítulo 6. Mais à frente ele vai contar isso. A quitação da nossa casa foi um golpe final para mim. Eu a vi como a confirmação de Deus. Eu me senti impelido a contar ao mundo aquilo que Deus nos estava revelando sobre prosperidade. Senti-me como um dos 4 leprosos que descobriram uma festa em meio a uma grave fome na cidade de Samaria. Enquanto festejavam e comiam o banquete, deixados para trás por um inimigo fugitivo, os leprosos disseram uns aos outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Está lá em 2 Reis 7, 9. Eu sabia que tinha que enfrentar a crítica daqueles que questionariam meus motivos ou métodos de escrever um livro sobre a verdadeira prosperidade do reino. Creio que essa revelação é um estímulo para derrubar a autoridade chamada de Mamon e estabelecer uma mentalidade próspera baseada na sabedoria celestial. Meu maior objetivo em escrever esse livro é quebrar o alicerce da pobreza e liberar um espírito de prosperidade no mundo. Para terminar aqui, quando uso a palavra prosperidade, não quero dizer a definição de riqueza do mundo. Quero dizer a verdadeira prosperidade do reino. Boa. Palavra, hein? Então, gente, esse finalzinho aí, né, Saulo, ele já é forte, ele já vai te mostrar que você não vai estudar o que é uma riqueza na visão mundana. Nós vamos ver como é a prosperidade do reino. O que Jesus fez onde tinha falta, né? Onde não tinha pão, onde não tinha o vinho, onde não tinha o dinheiro para pagar o imposto. Então, o reino de Deus é próspero. Quando Jesus disse, né, vocês vão pregar o reino, vocês não vão levar nada. Não vai levar nada. Mandou 70 pessoas para pregar num lugar, dizer que não ia faltar nada, e eles voltaram e não faltou nada. Então, aquilo que Deus te determina para você fazer, ele vai te dar a provisão, né? Comentar alguma coisa aí? Não, eu nesse início aqui, quando você estava lendo, eu estava prestando atenção, eu achei interessantíssimo, porque ali, lá atrás, na página 20, ele vai falar que tivemos 9 negócios. Eu achei interessante porque ele já teve 9 negócios e ele não se sentiu próspero. Ele teve 9 negócios na vida e ele não sentiu que Deus estava tocando no coração dele como um toque de prosperidade. Ele sentiu que aquilo ali, quer dizer, ele tinha 9 negócios, com certeza ele tinha milhares de dólares ali, mas ele não se sentiu próspero como ele se sentiu ali naquela hora, porque ele entendeu que aquilo não era pelo esforço dele, ele fez para a obra e ao se dedicar para a obra, Deus multiplicou ele de uma forma tão poderosa que quebrou o paradigma de pobreza dele de uma forma espetacular, ao ponto dele entender que a luta dele de aquilo que ele achava que era a forma correta de viver e aquilo que Deus estava mostrando para ele que era a forma certa que ele queria que ele vivesse. Ele deu como é que ele podia pregar sobre um reino dos céus que é próspero sem viver essa prosperidade do reino, né? Que você vai até falar mais à frente aí, que é diferente de riqueza e prosperidade.
Você pode ser próspero, você pode ser rico e ser próspero, mas também você pode, às vezes, ser próspero e não ser rico financeiramente, porque a prosperidade está internamente. A prosperidade está em tudo que você fizer, prospere, nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida, né? Então, eu acho que aqui é um ponto interessante, e o que me tocou muito, que às vezes me fez quase chorar nesse livro, foi quando ele fala que o que ele entendia sobre reino, que era uma vida de escassez, uma vida, às vezes, de não viver uma prosperidade em todas as áreas, ele ainda passou para os filhos. Quer dizer, ele teve 9 negócios, ele cresceu, ele abriu, ele trabalhou, ele suou, e, ao mesmo tempo, ele estava ensinando para a próxima geração que ele não podia ser próspero, que não podia ser rico. Eu acho que essa quebra ali, quando Deus entra na vida dele e prospera ele, e toca na próxima geração, aquilo me comoveu muito, porque quando você muda a nossa mente, Deus toca o nosso coração, primeiro ele quer tocar a nós para tocar a próxima geração. E você fala uma coisa interessante aí, que eu tenho tido algumas experiências nessa área, inclusive, semana passada para essa, tem se repetido. Todos os meus sonhos, eu tenho sonhado junto com o Felipe. Uau! E tem entrado nos sonhos. Todos eles. Eu tive, assim, 4 sonhos recentemente, e os 4, Deus me dando direção, orientação, e o Felipe junto. Às vezes a gente é tão egoísta e a gente desenvolve uma mentalidade pobre e a gente está esquecendo que aquilo que a gente está recebendo é aquilo que a gente vai entregar. A Bíblia diz que o homem não pode dar nada, né, se ele não receber. Mas vamos pensar tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, se você recebeu algo que é diferente, que não é conhecimento, isso vai permeando para as nossas gerações, porque os filhos aprendem muito com a voz do pai, com a voz da mãe. Então, eu tenho sonhado com o Felipe e eu tenho entendido que a minha mudança ela vai produzir um milagre na vida dele. Então, é aquilo que eu li até de Provérbios, né? Se a gente é muito repreendido e está endurecendo, nós vamos ser rebentados, quebrantados, sem que haja cura. Então, o que Deus quer fazer com cada um de nós é a gente, de fato, acordar para esse tempo, acordar para esse momento, acordar agora, para entender que não tem nada a ver conosco, com a gente, comigo, mas tem tudo a ver com Deus e tudo a ver com o que Deus está nos entregando. Quando ele chama Pedro e devolve Pedro para o ministério, a palavra que ele dá é: você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. Então, e apacentava as ovelhas. Então, por isso que o Chris Wallington começou agora a dar uma notícia de boas novas. Quando os leprosos lá que estavam para morrer já estava sentenciado pela lepra, né, a morrer, mas não estavam mortos por dentro, e eles foram buscar comida. Quem mais estava podendo morrer era aqueles que iam agora buscar alimentação, e eles foram, e quando estavam se alimentando, eles pensaram que o que eles estavam recebendo, eles não podiam ficar quietos. Aí eu entendo muito a palavra, quando Deus trouxe, ontem eu estava lendo essa introdução, e Deus me trouxe uma palavra chamada testemunho. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, aos confins da terra, em Samaria, em todo lugar. Então, nós somos testemunhas daquilo que Deus tem realizado. Nós não podemos nos calar diante dos milagres que Deus vai fazer na vida da gente, né? O Saulo pode ler para a gente, então, aqui as definições de Deus para a prosperidade, e a gente vai meditar um pouquinho. Vou fazer até o seguinte: eu leio 1, você lê o 2, eu leio o 3, você lê o 4, e eu termino com 5. Ok? Tá. Ok, deixa eu só falar sobre esse negócio do leproso, que você falou que aqui Deus tocou meu coração rapidinho. Quando você falou dos leprosos ali, eu achei interessante que eles chegam naquele lugar, quer dizer, eles já estão de uma forma assim que ou vão para lá ou vão morrer, né? Talvez depois eu já vi lindamente você pregando sobre isso. Mas quando eles chegam naquele lugar de fartura, eles falam que ali eles não podem ficar com aquela notícia, mas a lepra externa ainda estavam nele.
mas a pobreza interna tinha acabado de sair. Quando eles decidem dividir aquilo que eles receberam com aqueles que às vezes estavam rejeitando, é nesse processo que a gente às vezes até fala, né, que essa lepra externa, que essa pobreza externa vai embora. Porque eles estão ali na festa, eles estão naquele banquete, eles falam, a gente precisa dividir isso. Então, algo externo ainda não tinha mudado, mas internamente a prosperidade do reino já tinha entrado no coração deles, independente da situação externa. E quando eles dão esse passo, a situação que era interna muda para a situação externa, e aí é uma outra palavra que você pode trazer do que eu já vi você pregando lindamente, que é aí ele vai para a presença do rei, né? Aquilo acaba, aquele processo, né? Acaba. Então, eu acho que a prosperidade não começa, às vezes, visível, mas é internamente, né? Isso leva a gente para a questão da identidade, né? Não sei quem já viu o desenho do Rei Leão, o filme também, quando o pai, o leãozão, morre, o leãozinho foge pensando que ele tinha causado a morte do pai, né? Porque o pai foi procurá-lo, vê aquela manada lá e mata aquele leão rei, e ele vai embora, mas ele vai esquecendo de quem ele é. E ele começa a conviver com o suricato, uns animais que comem larva, que comem fruta, e eles começam a trabalhar a mentalidade, né, as companhias erradas, né? Você precisa escolher com quem você anda, escolher o que você vai ler, ver o que você pode crescer dentro do reino através do conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso me chamou muita atenção ontem também, eu fui quebrantado, né? Provérbios 28 diz que o ímpio foge, ninguém vai atrás, mas o filhote do leão, ele é perseguido, porque as próprias presas não querem que essa pessoa se desenvolva. Então, ele vai crescendo o leão pensando que ele é um animalzinho qualquer. Então, quando você está conhecendo sobre prosperidade, existe já essa natureza dentro de você. É como se nós pudéssemos despertar o dom que já tem dentro de você, porque a Bíblia chega a dizer, tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. E o leão, depois, ele acorda, ele vê a imagem dentro a imagem que ele vê não é a imagem dele, ele vê a imagem do Pai. Jesus diz assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso é uma cura na questão da identidade. O que eu percebo em Crisvaldo é que ele cresceu dentro de uma crise de identidade, de sofrimento, preso num sistema de crença. Isso tem a ver com todos nós. Sistema de crença que a palavra ela tem poder para trazer essa correção na vida da gente. Então, vem parece que o macaco, não me lembro, com um cajado, né? Tipo, o pastor bate na cabeça dele e ele dá o rugido. Aí ele se assusta com o rugido, porque, segundo entendidos, dizem que a gente tem uma impressão da nossa fala, mas quem escuta vê diferente. A gente não consegue, o homem não consegue, mas o leão é o único animal que consegue, o que ele sai de dentro é o que ele escuta fora. Então, isso é uma revelação, né? Nós somos filhos do rei leão. Então, a nossa identidade, ela já mudou. A sua identidade já mudou. Já mudou. Então, nada mais, você vai trabalhar quem você é. E, às vezes, o sistema de crença vem te cegando, Deus deste século cegou o entendimento para que a gente possa não ver, e ele vem te cegando para você não descobrir quem Deus é, quem Deus está dizendo que você é, a tua verdadeira identidade. Pessoal, vou avançar um pouquinho hoje no tempo. Eu estou preparando essa palavra, na verdade, eu estou adiantando com vocês aqui, mas... Peguei na fonte aqui. Ontem Deus me deu isso, e é uma palavra de souzo, né? Ela é uma palavra de cura, né? A gente vê a nossa identidade, né? A nossa identidade. E precisa olhar no espelho. Quando você olhar no espelho e ver a figura do teu Pai em você, aquilo que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Estou convosco há tanto tempo. Imagina, eles estavam andando com um leão, estavam comendo as larvas.
mas o leão estava preparando uma mesa do banquete, né? Quando o capítulo 1 começa, ele fala justamente sobre isso, que onde você nasceu, onde você foi criado, não tem nada a ver com a pátria de onde nós somos. A nossa pátria é celestial, o reino é poderoso, as ruas são de ouro, e Deus vai dizer, como diz Davi, né? Nunca vi um justo mendigar o pão, e a sua descendência, né? Mendigar o pão. Então, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltará. Mas a visão grande do Novo Testamento era a visão de pai. E um pai não abandona, não deixa, né, o seu filho sofrer. Vamos lá, gente. Peço a vocês aí caminhar com a gente mais um pouquinho. A gente vai estender mais uns 10, 15 minutos aí. Então, vamos lá. As definições de Deus para prosperidade. Prosperidade é a aptidão, entre parênteses, recurso, força e sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou ao vazio. Uau! Uau. 2. Prosperidade é luz na escuridão, cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na obscuridade, amor para os não amados, beleza entre cinzas e vencedores entre vítimas. Não sei se é bom comentar, né? A gente está vendo. Uau! Não dá nem para parar. Então você comenta o 1 e eu comento o 2. Essa prosperidade é uma aptidão de recurso, força, sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta. Eu acho que é isso que a gente fala sobre reino, né? Tu começou falando até sobre isso, sobre quando Jesus, o que Jesus trouxe do reino, né? Ele se fez carne, mas a carne não retirou ali a essência da onde ele veio, né? Eu acho que isso aqui traz, você precisa entender a tua identidade, como você está trazendo, da onde você é, do céu. E aqui é para criar resultados positivos em meio à falta, pobreza ou vazio. Quer dizer, prosperidade é entender que nós devemos dar fruto independente da circunstância ou ambiente aonde nós somos colocados. Então, se há uma... A gente falou muito isso nessas pregações de pandemia. Se há uma pandemia, se há uma falta, se há uma escassez, se há um medo, Deus te colocou nesse tempo para gerar um ambiente do céu que reflita na terra através de onde Deus te colocou. Se colocou dentro de casa, você é o pilar para dizer, há um ambiente de medo, mas há uma certeza de vitória. Então, trazer a positividade em meio à falta, a prosperidade no meio da escassez, né? Acho que esse é o ponto fantástico sobre prosperidade. Você precisa ser próspero nas suas palavras, naquilo que você declara, naquilo que você crê. Quando a gente leu ali sobre isso, ele fala assim, ele foi quebrado por Deus com as circunstâncias que ele não podia mais pregar algo diferente, porque a prosperidade já estava visível na vida dele, como ele poderia pregar algo diferente? Então, quer dizer, Deus fez ele prosperar no ambiente onde ele estava, na falta, devendo a casa, devendo várias coisas, para ele dizer que, olha, você não tem como pregar algo diferente daquilo que eu estou fazendo na tua vida. Eu acho isso fantástico, né? Fantástico, fantástico. O 2 ali, beleza entre cinzas, a parte finalzinha, e vencedores entre vítimas, né? Jesus disse que ele veio tirar o pranto para transformar em alegria, né? Vestes de louvor em vez de cinza. Então, a gente pode estar se colocando numa posição que não é a nossa, que é a posição de vítima. Porque a palavra, ela diz, né? Nós somos mais do que vencedores. A vítima, ela não tem opção. Ela está prisioneira. Ela está colocando-se toda a situação dela como uma situação de derrota. E isso é um perigo tremendo, né? O 3 diz assim, prosperidade é uma atitude de eu posso fazer. É uma mentalidade de mais que o necessário. E um sistema de crença de que nada é impossível. Lembra o sistema de crença, como é que ele muda aí, né? 4.
prosperidade e generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. Que isso? Vai falar, vai comentar aí? Vamos lá. Não, mas aí você fala do 3, né? Tá. Prosperidade é uma atitude, eu posso fazer, uma mentalidade de mais do que o necessário, um sistema de crença de que nada é impossível. Eu acho que aqui já diz tudo, né? Prosperidade é uma mente de toda dificuldade é uma oportunidade, não é uma paralisia, né? O gigante para Davi não foi uma paralisia, foi uma oportunidade. Eu posso, eu consigo. Prosperidade é uma mentalidade. Às vezes, uma circunstância que você, às vezes, acha que não é possível. No sentido de, visivelmente, nas tuas forças, você não vai conseguir. Mas a mentalidade do céu de prosperidade é o que Jesus fala, né? Não vai dar para alimentar todo mundo. Então, o que vocês têm? Quer dizer, gera a palavra para ver o que Deus vai fazer com uma mentalidade que é possível. Deus vai fazer algo. Algo vai acontecer, né? É um sistema de crença de que nada é impossível para Deus. Quando você crê na tua visão interna, como o céu vê. É o que o pastor falou sobre o leão. Eu quase chorei aqui, porque é verdade. Quando você olha e consegue se identificar não em você, mas o Deus que está em você, o Espírito Santo que está dentro de você, passa a ser nada ser impossível. Entendeu? Então, a gente entender que, às vezes, a gente está numa circunstância, às vezes alguém está assistindo aqui e fala assim, mas você não sabe qual é a circunstância que eu estou. É exatamente isso que Deus quer, uma circunstância impossível para gerar um futuro glorioso, né? Ele estava aqui numa impossibilidade de pagar a casa, e quando Deus completa essa circunstância, paga essa casa para ele já não tem mais argumentos para falar de escassez. Então, trazer a impossibilidade, dizendo nada é impossível, mudar nosso sistema de crença, né? Fantástico, fantástico, muito bom. Eu antes saí com uma também, né? Nada muda fora de você que primeiro não precisa mudar dentro de você, né? Então, se eu profetizo, se dentro de mim está a escassez, eu não posso produzir outra coisa. Jesus acalma a tempestade porque ele tinha paz por dentro, de dormir na tempestade. O evangelho não pode ser um evangelho que eu queira que tudo vá bem, para que eu diga que Deus está me abençoando e eu vou bem. Mas o evangelho é aquele que tudo está ruim, tudo está ao contrário, mas eu estou mudando toda a atmosfera à minha volta, se ainda nada mudar, eu continuo sendo o mesmo. É o Paulo tranquilo no naufrágio. Deus não acalmou aquela tempestade, mas Deus usou ele para salvação de todas aquelas pessoas. Então, tinha plano de salvação, tinha projeto de salvação, né? Quando se tem um barco que só tem crente, Deus até acalma a tempestade, mas se tem ímpio, deixa a tempestade para ver a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Só que hoje as circunstâncias estão abatendo tanto o crente quanto aquele que é o ímpio que a Bíblia fala, né? Nada pessoal aqui. Então, a prosperidade, o 4 aqui, é generosidade radical, né? Porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou ajudar fulano? Eu não tenho nem para mim. Então, você está dizendo da tua escassez, né? Aquela pessoa que ajuda, que foi o samaritano, que ajudou, que estava assaltado no meio do caminho, ele foi radical, o levita foi embora, eu tenho meu tempo, tem minha hora, o sacerdote passou distante, mas o radical, ele para, ele põe no cavalo, dá os primeiros cuidados, paga a hospedagem, não sabe quem é, não é da família, mas ele está com uma generosidade. Você acha que Deus vai deixar esse camarada faltar recursos para aquele que está liberando recursos para o reino? Nós temos um projeto aí para aumentar 50 pessoas, 50 pessoas que precisam. Então, todo projeto precisa entrar no radical. Amém. Na generosidade, porque melhor é dar do que receber. A gente acha que quando sai, menos tem, né? Como Jesus multiplicou pães e peixes e tiveram tanta sobra, né? Como aquela viúva
o profeta, né, o azeite pequenininho foi enchendo tantos, deu para pagar a dívida e viver do que estava além. Você vai viver do que está além daquilo. Então, tanto é que o 5 ele vai dizer assim, né? A prosperidade é sempre grata e nunca invejosa. Ela não se vangloria, mas celebra os outros e ela olha para o futuro. Isso aqui é legal, a gratidão, né? Ter essa identidade, ser próspero, é a gente ser grato. E se alegrar com aquele que se alegra. Se alegrar com aquele que está crescendo. A gente desata e quebra esse espírito de pobreza dentro da igreja. A gente está hoje vendo isso. Deus está fazendo e vai continuar na nossa vida. Amém? Amém. Nossa. Tremendo, porque ele fala, ela não se vangloria, quer dizer, não é por nós, né? Não é uma vanglória, né? Eu gosto da tua palavra, aquela, não é vanglória, não é para nós. Ela celebra os outros, quer dizer, ela celebra aquilo que Deus faz através, né? Aquela palavra do cano, quer dizer que nós somos o transportador da bênção, né? O rio que Deus jorra em nós e depois através de nós. Então, a glória não é nossa, né? A gente é aquele que identificou, se colocou à disposição e foi o cano que transportou a água para ser bênção para as outras pessoas, né? Mas celebra os outros e olha para o futuro. Eu acho que é isso que é fantástico, né? Quando você falou ali sobre um tempo difícil, né? Como Paulo e como Jesus. Às vezes a gente esquece que Jesus veio talvez num dos piores momentos ali de Israel, né? Era um povo escravizado por Roma, submisso ali a Roma, um povo açoitado, perseguido, e ele vem para mostrar que não é no melhor tempo. Na verdade, você vem para quebrar esse tempo de dificuldade, mudar essa mente. Quando eles quiseram levantar ele como rei para ele vencer na força, ele disse, vocês não estão entendendo. Eu estou mudando a mente de vocês para mudar o ambiente do futuro da próxima geração. Então, esse livro, isso tem me ajudado muito a entender as circunstâncias, né? Como você falou de Paulo. Paulo orou e deu paz. Essa palavra de Paulo é fenomenal, porque Paulo orou a Deus e ele teve paz quando Deus falou assim, olha, ninguém vai se perder, mas todo barco vai ser destruído. Quer dizer, ele teve paz em entender porque ele tinha uma palavra de vida, mesmo no meio das circunstâncias de perda. E quando ele passa por aquela situação, que ele chega naquela ilha, ele não fica, meu Deus, perdi minhas coisas, perdi minha carteira, perdi meus bens. Não, ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Uma cobra ataca ele, aquele processo todo, né? Mas no sentido de ele sempre se colocou à disposição e nunca lamentou pelo passado, olhando o presente, entendendo, Senhor, o que você quer transformar nesse momento que eu estou agora? Todo esse processo de testemunho, todo esse processo daquilo que você quer fazer agora. Então, a gente precisa parar de olhar para o passado e entender essa mentalidade de prosperidade, entender aonde eu estou colocado, em que trabalho, em que escola, em que igreja, em que bairro, em que cidade, e o que eu posso ser próspero, o que Deus quer fazer através de mim para esse ambiente, né? Muito bom, muito bom. A vanglória, né? A vanglória ali é perigosa. A Bíblia diz, não seja a tua boca mesmo a que te louve. Então, às vezes, a gente fica muito forte em querer, eu gosto de brincar com a palavra que eu brinco, né? Se gabar, né? Aí eu falo que é gambar, né? Então, a gente está assim, se gambando. Então, a humildade, né? Você vê que uma das qualidades da prosperidade é uma humildade. A humildade precede a honra. É o que está dizendo ali sobre a visão da prosperidade. Uma coisa que eu admiro em Jesus também é a paciência que ele tem, né? Você vê os discípulos andando com ele já há um tempão, e olha, só quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda, né? Quem aqui de nós é maior? Jesus tinha muita paciência. Se fosse talvez um de nós, ia falar, meu irmão, lá para fora, eu vou levantar outros camaradas. Então, ele parece que é o prazer dele em que a gente cresça, mas sem a pressão de que aquilo seja instantâneo, né? Seja um negócio micro-ondas. Há um processo, há um tempo da própria pessoa
ela depois, eu creio que muitos deles, depois de dias, né, caía a ficha, meu Deus, que coisa horrível que eu pedi para Jesus, né? Esse dia eu estava numa mesa também, eu fiquei pensando que eu não estava na ponta da mesa, aí eu falei, meu Deus, eu estou igual os camaradas também, já quero ficar lá na ponta. Então, às vezes, a gente está feliz e está grato com aquilo que Deus já nos tem dado, né? Onde Deus tem colocado. Outra coisa que me chama a atenção daquele filme do Rei Leão é que o leãozinho começou a andar com pessoas de outra natureza e receber daquilo ali. E os discípulos começaram a andar com o Pai. A gente tem trabalhado um tempo de comunhão, de oração. Fico pensando, quanto mais a gente andar de fato alinhado com o Pai, o que não vai mudar a nossa vida? Porque você está convidando o Pai para vir, não só no teu devocional, eu vejo o devocional importantíssimo, né? Ontem Deus me entregou essa chave de Provérbios ali, um leãozinho é perseguido. E a gente fica chateado quando a gente é perseguido no trabalho, a gente fica chateado quando a gente é perseguido em casa. Já viu aquele negócio que você está num lugar que ninguém é perseguido e é só você? Porque a Bíblia se cumpre. Você é um leãozinho. Então, o teu crescimento vai produzir um perigo para quem está perto. E esse mês de fevereiro é um mês de maturidade. É hora da gente crescer. É hora da gente avançar. É hora da gente assumir a nossa identidade e começar a soltar os rugidos, os barulhos altos. E, gente, meu tempo está finalizando aqui. Estamos aí quase uma hora de live já. A gente vai fazer as considerações finais e orar, agradecer a todo mundo que está aqui e convidar você para a próxima sexta-feira, né? Quem sabe o Saulão acorda de novo mais cedo. Vai estar com a gente. Eu sei que você está ligado no livro e acaba contribuindo muito. Isso, né? Para se assim permitir, né? É bem-vindo. Que a parte 1 do livro é o verdadeiro significado de prosperidade do reino. Esse é o primeiro capítulo. Isso que a gente falou hoje foi só a introdução, gente. É verdade. Ainda não entramos propriamente no assunto que vai desatar você. Então, se você, porventura, na sexta-feira ou hoje, aproveite para mandar para algum conhecido, fica aí tanto no Face quanto na Secrim, no YouTube. Amém, gente? Fica à vontade. Um grande abraço a todo mundo aí. O José falou para a gente fazer prorrogação. Eu queria deixar só esse último texto aqui, porque essa tem sido a minha oração aqui. Esse último trechinho, pode falar aqui? Pode. Aqui ele diz assim, no final da introdução: minha oração é que você encontre nesse livro as chaves que irão desbloquear seu legado e liberar prosperidade para os filhos dos seus filhos. Espero que você seja tão transformado pela revelação aqui escrita que ela, literalmente, mude o curso da sua história. Aí ele diz, que seja na terra como é no céu. Esse é fenomenal, é fantástico, porque a gente entende que são chaves e que se você ainda não compreendeu tudo ainda está, como a gente fala lá em Metanoia, né? Começou a instalar ainda algumas coisas dentro da sua mente, que você abrace essa visão de reino e que seja verdadeiramente na terra como no céu a partir da tua vida e aonde Deus te colocou. Amém. Tá bebendo água aqui. Glória a Deus, né? Mais uma vez falando da nossa geração. A nossa vida, ela passa a ter mais alegria no sentido de ser geracional. Quando eu disse, né, todos os sonhos que eu tenho tido agora, meu filho tem estado... Vejo não só meu filho, mas eu vejo os filhos que Deus nos deu. Como Jesus disse, né, Pedro, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Quando nós entendemos a prosperidade, entendemos também o propósito. Né? E é tão bom você ver que Deus não tem problema com dinheiro, que Salomão não pediu dinheiro. O Josué entrou falando aí da sabedoria, né? E Salomão
Você falou, me pede o que você quiser. Ele podia chegar, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Ele não pediu. E Deus deu o que ele não pediu. Então, se Deus te dá alguma coisa que você não pede, Deus não vai te dar alguma coisa que não seja boa. Né? Então, ele deu lá livramento de todos os inimigos e deu riquezas. Então, quando Deus quer abençoar alguém, uma é de fazer próspero em todas as áreas que nós vivemos. E isso, o nome dele é glorificado. A pessoa vai, esse fulano é crente, esse fulano... Você dá para ver Daniel. Daniel ultrapassou 3 reinos. E todos os 3 ele era assim, depois do rei era o cara, José. Então, há propósito em Deus abençoar a sua vida. Isso que a gente precisa entender. Amém, gente? Saulão, tuas considerações finais aí para a gente orar e liberar. Dentro disso que você falou, uma coisa que virou uma chave dentro de mim, foi só dentro dessa palavra de Salomão, foi oração com um propósito em Deus. Uma coisa que você falou comigo, que eu sempre oro isso, para de pedir a Deus para entrar na tua agenda e comece a entrar na agenda de Deus. Isso, para mim, virou uma chave dentro de mim, porque às vezes a gente para orar e fala, Senhor, entra nisso que eu estou fazendo, faz isso que eu estou fazendo, abre essa porta, faz isso. E aí Deus fala assim, peraí, filho, deixa eu te mostrar a minha agenda que eu tenho para a tua vida. Ele fala, não, Senhor, não tem tempo para te ouvir. Abençoa a minha agenda, independente daquilo que você quer para a minha vida. Eu gosto de Salomão ali, porque quando ele vai orar, ele fala assim, Senhor, me dá sabedoria para administrar o teu povo. Aí Deus vai falar, peraí, tu quer mais sabedoria porque você quer administrar melhor aquilo que é meu? Então eu vou te dar aquilo que você pediu e aquilo que você não pediu, porque você pediu para fazer algo para mim, não para você. Então, quando você pede algo para fazer para Deus, a prosperidade já está dentro de você e Deus só libera isso de uma forma que você enxergue, né? Que é uma outra palavra que o pastor gosta, e eu vou ficar aqui falando sobre as palavras pastorais disso que eu amo. Ele vai revelar aquilo que já está liberado, né? Ali quando Deus me deu muito essa questão, foi ali de Josué também, né? Quando ele encontra o Senhor com a espada, ele fala, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí eu queria saber se Josué estava com ele. Deus não vai entrar e dizer que está contigo na tua causa, né? Você está na causa de Deus. Às vezes a gente está brigando por uma terra, brigando por um apartamento, brigando por uma casa, e quer que Deus brigue com a gente. Mas às vezes eu tenho que entrar, qual é a causa de Deus? Eu que entro na causa de Deus. É que Salomão entrou, então isso é orar certo, né? A gente passa a aprender a orar de maneira, Pai, que eu entre dentro do teu plano, né? Então às vezes eu falo assim, eu vou para Campos. Campos é o que tu quer ou é o que eu quero? Então se é o que o Senhor quer, eu tenho que ir. Entendeu? Então a gente vai aí caminhando nisso aí. Glória a Deus. A Viviane pedindo oração pelo Daniel. Vamos orar aqui agora no final. Alex, você... Rapaz, benção, hein? Quem tá Papai aí, Alex. A gente está falando aqui de prosperidade. Que bênção, rapaz. Uau. Que honra, hein? Receber. Uma honra mesmo. Quem sabe um dia pode participar com a gente aí, falar um pouco. Muito Papai bom. Papai Alex, agora é pai. Benção, Deus. Esse é a prosperidade. Isso. Glória a Deus. Gente, é isso aí. Decisões decidem riquezas, né? Então, a nossa primeira decisão é viver a nossa identidade, quem nós somos chamados para ser. Obrigado a sua presença aqui, Alex. Deus abençoe você. Já respondeu aí, ó. Vamos marcar sim, ó. Respondeu? Respondeu. Tá lá no YouTube lá. Pode botar aí que vai aparecer. Tá. Agora chegou. Você tá ligado. Ele colocou aqui, ó. Prazer ouvir essa palavra. Top, logo pela manhã. E, rapaz, que honra, hein? Que honra, Alex. Rapaz, nós somos aquele que não somos dignos de desatar suas sandálias. E você Pai, esse homem aí me ajudou muito aí na época da escola, da introdução, plataforma. Tem que honrá-lo muito, porque o Alex é benção nas nossas vidas, né? Foi o instrumento ali que o Bispo JB, pastor Felipe Antônio, nos abençoou aí como uma ponte ali para abrir, a caminhar na escola, trazer a escola aqui para Petrópolis, para Secrim, né? Falar em escola,
gente vai agora, né, dia 22, a gente está passando algumas coisas aí para os irmãos nessa segunda, quarta e sexta, é o dia que a gente se encontra, a gente está trabalhando esse livro, né? Botei até de cabeça para baixo aqui, ó. Pobreza, riqueza e prosperidade. Faz parte, né? Oi? Faz parte. Faz parte da escola também. Então, você está tendo uma grande oportunidade de estar junto com a gente aqui. Vamos divulgar, gente. Amém? Saulo, hora de terminar. Obrigado a todos aí que estiveram conosco. Ora pelo Daniel também, Vivi, Viviane, Alex, 2 Alex, Wallace, Zoé, tanta gente aqui, acho que não vai dar para falar todo mundo não, mas bora orar. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Pela manhã tu tem minha força, como diz aquele louvor. Logo pela manhã entregamos a nossa força. Logo pela manhã somos gratos, meu Deus, por abrir os olhos e contemplar a tua graça em nossas vidas. Pela manhã, meu Deus, pedimos já, meu Deus, que tu introduza no Senhor na tua agenda desse dia. Toca no Senhor, como o pastor Adilson gosta de falar, dai-nos o pão nosso de cada dia, mas mostra-nos a quem temos que entregar o pão também, Senhor. Mostra-nos as almas, meu Deus, as vidas que temos que tocar. Pai, como um cano, que possamos transbordar, meu Deus, nas vidas daqueles que tu queres, Pai. Coloca as pessoas certas no nosso caminho nesse dia, que possamos, meu Deus, debaixo dessa palavra de prosperidade, sermos prósperos, aonde estivermos, Senhor, para que a prosperidade do reino dos céus, meu Deus, seja visível aqui na terra e que possamos mudar, meu Deus, a estrutura, a visão dos lugares aonde tu nos colocaste, Senhor. Possamos ser pontes, possamos ser, Pai, aquele ação de transformação no local aonde estivermos, Senhor. Abençoa a vida do Daniel, que verdadeiramente haja uma metanoia, que tu já comece a operar, Pai, como um cirurgião, Pai, de dentro para fora. Que todo, Pai, o céu esteja a favor dele, Pai. Que teus anjos estejam na vida dele, Pai. Que tu possa tocá-lo, transformá-lo, Pai, em nome de Jesus, porque ele é um varão, Pai, de bênção, ele é alguém que conhece, que toca corações, Senhor, mas que ele possa falar do teu reino e a prosperidade seja visível aonde ele estiver, que a sua boca declare palavras de bênção, de prosperidade, de reino, Senhor, e que ele entre na tua agenda para que tu faça, meu Deus, prosperar como Salomão prosperou, Senhor. Abençoa todos aqui que assistiram, que ouviram, que estão conectados com aquilo que tu está falando com o céu. Que, Pai, que a próxima sexta tu fale através dos teus filhos, tu fale através do pastor Adilson, tu abra os céus, Senhor, e derrame graça, prosperidade, Pai. Porque, Pai, o Crisvaldo foi inspirado, ele passou por um processo, como lemos aqui em Paulo e todos os outros, Senhor, um processo, Pai, de prosperidade. E ele não se calou, Pai, ele não reteve. Como o pastor Adilson não está retendo aquilo que tu entregou para a vida dele. Que possamos receber, Pai, dessa palavra, mudar a nossa mente, viver a plenitude do reino dos céus aqui na terra, Pai. Abençoa a todos, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Um abraço para todos. Obrigado pelo convite, pastor. Deus abençoe. Pessoal que vai estar na igreja hoje, temos o nosso Souls hoje, hein? Com a pastora Lusa, à noite. Estaremos lá. Deus abençoe. Saulo, um abraço. Um abraço. Deus abençoe.